fiel vai ser tirada deste mundo. A igreja fiel, ela vai subir. A igreja fiel não vai ficar aqui, não. Aleluia. A igreja que serve a Deus verdadeiramente não vai ficar aqui, não. Pode passar pela tribulação, pode passar, mas ela não vai desistir de Deus, ela não vai negar Deus. Não vai negar, sabe por quê? Porque ela é fiel. A igreja, meus irmãos, somos nós. Se você é a igreja de Deus, vamos fazer o melhor para o Senhor. Aleluia. Mas eu só vou fazer o melhor para o Senhor quando eu vou na igreja. Não, nós temos que fazer o melhor para Deus, é todos os dias da nossa vida. Por quê? Porque Deus quer um povo zeloso de boas obras, um povo que anda segundo a vontade dele e não a sua própria vontade. Aleluia. Eu vou fazer algo aqui, pastor não está vendo, mas eu vou fazer. Mas o grande pastor lá de cima está vendo tudo que você está fazendo. Eita. Nós temos que andar segundo a vontade de Deus e não a nossa vontade, porque a nossa vontade é de pecar, de se contaminar. Mas Deus, muitas vezes você quer fazer algo para entristecer o coração de Deus, aí Deus toca na tua mente e diz: opa, isso eu não pode fazer não, eu não vou fazer isso não. Tem pessoas do nosso meio aqui, por esses dias atrás, quis fazer algo que não agradava a Deus. Daqui a pouco parou e pensou e falou assim: opa, eu não vou fazer isso não, porque Deus está vendo, eu não vou agradar a Deus. Eu não vou fazer não. Passou quase, mas não aconteceu, porque Deus tocou no coração dessa pessoa e ela não fez. Por que ela não fez? Porque ela temeu a palavra de Deus. Glória a Deus. Deus não mostrou para mim agora que eu estou falando aqui. Ou vocês Aleluia. acham que Deus mente? Deus não mente. Deus mostrou para mim agora, aqui para mim agora, eu falando, essa pessoa. Então nós temos, nada está encoberto debaixo dessa terra, e nem debaixo das águas, nem no céu, nem nas nuvens, tudo está nu perante a Deus. Aleluia. Então não adianta nós escondermos dos homens, não. Nós podemos esconder dos homens, mas aquele lá em cima ninguém vai esconder, não, irmão. Amém. Nós temos que fazer assim, como Jesus andou na terra, pregando o evangelho de arrependimento. O que é o arrependimento? É nós nos arrependermos dos nossos pecados e andar segundo a palavra de Deus, andar segundo o jeito que Deus quer que nós andamos, não do jeito que eu quero andar, não. Eu tenho que me tirar os meus pensamentos, eu tenho que tirar a minha vontade, a vontade da carne, e deixar Deus agir na minha vida. Porque se eu não deixar Deus agir na minha vida, o que vai acontecer? Eu vou fazer a minha vontade e não a vontade de Deus. E quando eu começo a fazer a minha vontade, lá na frente eu posso quebrar a cara e falar: olha, eu arrependi, eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter feito aquilo. Mas eu quero dizer que águas passaram debaixo da ponte, ela não volta de novo a passar. Eu quero dizer que todo o seu passado, ele não vai voltar para o presente. O passado é passado, o que passou, passou, já era. Então a partir de agora, nós temos que se tornar um novo homem, uma nova mulher na presença de Deus. Como assim, pastor? Nós temos que largar o nosso pecado, nós temos que largar essas imundícias que querem tirar nós da presença de Deus. Como assim? Nós temos que pedir perdão todos os dias, e nós oramos todo dia pedir força para Deus, porque você sozinho você não consegue, mas se você tiver Deus e pedir a Deus, Ele vai te ajudar. Aleluia. Paulo era um homem que ele perseguia, que também não queria saber de nada não. Aonde ele entrava, ele bagunçava o coreto mesmo. Mas Deus tinha uma obra realizada na vida dele. Sabe por quê? Porque Deus já falou assim: Deus, você é o valentão? É você que está apontando para o cristão? É você que está indo para Damasco? É você que está indo para outro lugar para pegar os meus cristãos e fazer acontecer? Espera aí, quem vai te pegar sou eu. E Deus pegou Paulo. Deus pegou Paulo da tal maneira que até os amigos dele queriam correr atrás dele, queriam matar ele, mas não conseguiu, porque Deus tinha uma obra a realizar através da vida de Paulo. Aleluia. Quantos cristãos, meus irmãos, que estão dentro da igreja, quando pisam pela fora, está no mundo. E aí o povo fala: ah, mas fulano fez isso, não era cristão, não era crente. Crente até o diabo é. Ele crê que estremece, mas ele não obedece. O diabo sabe que Deus é poderoso, sabe que Deus é poderoso. Ele sabe que Deus vai destruir o mundo, sabe que Deus vai destruir o mundo. Para ele tem jeito, para o diabo não tem jeito, mas para você tem jeito. Mas ele sabe que ele não tem jeito, ele quer levar a multidão para o inferno. E o povo estão andando para o inferno, estão deixando ele marchando, indo para o inferno, dando risada. Mas naquele grande dia vai chorar. Agora é um prazer na terra.
peso morto. O que está fazendo para Deus? Jesus Cristo ele não mediu esforço. Não, Jesus Cristo não mediu esforço nessa terra. Ele deu, Deus deu o único filho, o unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas que todos tenham a vida eterna. Aleluia. Jesus, uma grande feita, Jesus subiu no Monte das Oliveiras. Ele mais dois começou a orar. Ele temeu a morte. Naquela grande hora, ele começou a orar, começou a tremer, começou a tremer de tanta dor, começou a passar mesmo. Ele começou a ver ele lá na frente sendo chicoteado. Ele começou a tremer, ele começou a suar e suava sangue por mim e por você, porque ele estava temendo a morte. Mas ele disse assim: olha o que Jesus disse: Pai, que não seja a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Aleluia. Então ele se entregou e disse: faz a tua vontade. E aí ele foi para o madeiro, ele sofreu, ele foi chutado, ele foi cuspido, ele foi esbofeteado, colocaram na cabeça dele uma coroa de espinho que tem quase 7 centímetros cada espinho, empinhado na cabeça dele, empurraram assim, quer dizer, a esse rei, meu Deus. Aleluia. Mas ele foi por nós, por amor a nós. Sabe por que ele foi por amor a nós? Porque nós, se ele não passasse por isso, nem uma alma, ele iria ressuscitar, nem uma alma iria para o céu. Aleluia. Você não iria para o céu. É verdade. Nem eu iria para o céu. Oh Deus. Nenhum de nós iríamos para o céu. Mas ele levou todo o nosso sofrimento naquela cruz. Ele levou todo aquele sofrimento. Ele derramou sangue na última hora. Ele entregou o Pai. Ele está consumado. Naquele mesmo momento, as pessoas começaram a olhar, a terra toda escureceu. E aí um deles falou assim: verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Por quê? Porque estava fazendo a vontade do diabo, mas tinha que passar por aquela situação pronunciada pelo profeta Isaías, que ele iria sobre nós levando toda a nossa pisadura. Então ele sofreu por mim e por você. Não tem que nós estamos fazendo por ele, nós estamos fazendo algo para ele. Não, o que nós estamos fazendo não é pouco para o Senhor. Oh Deus, é verdade. É pouco. E muitas vezes as pessoas olham lá e ficam lá 10 minutos, e ficam 5 minutos por semana. Ah, eu estou orando muito, eu estou me entregando muito, eu estou fazendo muito para Deus. Ah, o meu lugar está preparado no céu. Não está preparado não. Nós estamos vivos, nós estamos na caminhada, e nessa caminhada nós não podemos escurecer. Aleluia. Não podemos escurecer, irmão. Sabe por quê? Se você escurecer, o diabo entra na tua vida. Satanás, uma certa feita, ele chegou até Deus e Deus perguntou para ele: aonde você anda? Eu ando derredor da terra. Ah, é? Tem visto meus servos, ó? Homem temente, zeloso e fugindo do mal. Tem visto sim. Tem razão. Não tem que adorar. Deu tudo para ele. Casa boa, fazenda, gado, filho bonito, o que mais? Está aqui na vida. Desse jeito. Aí Deus falou assim: olha, você vai tocar no que ele tem, mas não quero que toque na alma dele. Deus permitiu. Satanás entrou lá e devastou Jó e matou todos os filhos de Jó. Por quê? Porque os filhos de Jó eram desobedientes. Olha o que Jó fazia. Jó era um homem tão temente a Deus que antes do filho dele pecar, Jó pegava e fazia sacrifício, holocausto para os filhos dele. Mas Deus não poupou, não. Deus fez com que os filhos de Jó descessem a sepultura. E a própria mulher de Jó disse assim: olha, amaldiçoa seu Deus, Jó, e morra. Ele disse: você não sabe o que faz, mulher. Nunca eu cheguei, e nunca eu vou voltar para debaixo da terra. Mas ele não negou a Deus. Por quê? Porque ele foi um fiel até o fim. Oh Deus, aleluia. Hoje as pessoas, muitas vezes está na tua casa lá, tem preguiça de orar a Deus. Por quê? Porque está passando por uma lutinha de nada. Jó passou por uma luta terrível. Jó perdeu tudo. Só ele Deus. E Jó ficava na palavra lá. E Jó ficava lá, coçando as perebas, colocando as coroas na ferida, com carne de teia. E ele não desistiu. Aleluia. Por que ele não desistiu? Porque ele sabia quem ele seria. E você sabe quem você serve? Você sabe quem te serve? Você sabe quem é que está aumentando o seu dia de vida? Você sabe quem é que está sustentando? Você sabe quem é que está protegendo? Sabe por que você morreu? Porque Deus enviou anjo para te proteger, para livrar de toda a sua vida. Glória a Deus. Você não morreu porque Deus está te protegendo. A
jeito, porque largo e espaçoso leva a perdição, e muitos estão entrando por eles. Eita Deus. Muitos. Quem são muitos? São todos que amam e cometem a iniquidade. Aleluia, Jesus. Por isso, irmão, nós temos que fazer a diferença. Por isso, irmão, nós temos que buscar a Deus como se fosse o último dia da nossa vida. Não importa o que você está passando, o importante é que você está servindo o grande mestre. Glória a Aleluia. Deus, aleluia. Paulo era do mesmo jeito, ele fazia tudo de errado, perseguia, batia e matava. Mas Deus pegou ele lá no fundo, é você que eu quero. Você é o valedão, agora você vai levar a minha palavra. E Deus arrancou Paulo lá, Deus arrancou Paulo de lá naquele mundo pecaminoso. Ele fez dele um grande homem, pregador e missionário da palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Atos, no capítulo de número 1. Glória a Deus. Ele começa a analisar que Paulo era um perseguidor ferrenho dos irmãos. Ele era um perseguidor ferrenho dos irmãos e das pessoas que temiam Cristo. Mas ai daquele no quem Deus coloca a mão. Porque Deus, quando coloca a mão, meu irmão, não tem escapatória não. Jesus, ele apareceu para Saulo. Quem é que evangelizou Paulo? Foi o próprio Jesus. A hora que Jesus apareceu para ele naquela rua, e olha o que ele ia fazer. Ele ia perseguir os cristãos. Olha o que ele ia fazer. Ele ia matar o cristão. Olha o que ele ia fazer. Ele ia chicotear os cristãos. Por que ele queria fazer isso? Porque ele odiava os cristãos. Ele odiava os cristãos. E a Satanás, ele odia você todos os dias. Se possível, o diabo está marcando para tentar tirar a tua vida. Mas Deus nesta noite está repreendendo o espírito de morte aqui nesta noite. Aleluia. Deus está repreendendo nesta noite, irmão, o espírito de morte sobre vidas aqui nesta noite. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Olha que palavra maravilhosa. Olha nos teus olhos. Você olha, você fica enganeado, você cai no chão. Paulo foi do mesmo jeito. A hora que enganou os olhos dele, ele caiu no chão. E olha o que ele disse. Ele perguntou: quem és tu, Senhor? Jesus respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele está perseguindo os cristãos. E o verdadeiro cristão que segue a palavra de Deus, ele leva a palavra de Deus, ele fala com o amor de Deus. Satanás está furioso, mas nós não devemos olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Nós temos que olharmos para o céu. Onde virá a glória de Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Mas levanta-te e entra na semente lá na cidade, e te será dito o que te cumpres fazer. Os homens que viajavam com ele quedaram-se, emudecidos, ouvindo, na verdade, a voz, mas não vendo ninguém. A maioria das pessoas ouviu a voz, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Quantas pessoas não estão sendo perseguidas pelo Evangelho de Cristo? Quantas pessoas? Mas é o verdadeiro Evangelho. Não é o Evangelho maquiado, não. Que você pode entrar do mesmo jeito e sair do mesmo jeito. Não é o Evangelho que as pessoas entram de calça jeans. Não, é assim que eu estou seguindo a Deus. Não é o Evangelho que as mulheres andam com saia curta e com salto dessa altura, meu filho, com 10, 15 centímetros. Não é o Evangelho que as mulheres andam com os lábios pintados. Não, é o Evangelho verdadeiro que liberta, que cura, que transforma. Porque a palavra do Senhor diz assim: ó, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Onde muitos pastores estão pregando mentiras, estão drogados, estão pregando, só que Deus é amor. Mas o mesmo Deus que nós servimos, que é amor, ele também é fogo consumidor. E aí muitos pastores estão levando muitas ovelhas para o inferno. Sabe por quê? Porque as pessoas não estão lendo a Bíblia, as pessoas não estão meditando na palavra do Senhor, as pessoas estão ligadas mais nessa terra do que está ligado no céu. Está vivendo como nunca fosse morrer. E nós temos que viver como nós fôssemos morrer amanhã. Nós temos que orar e vigiar para nós não cairmos em tentação. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Saulo, a hora que ele caiu em terra, automaticamente ele ficou cego na hora. Foi permissão de quem? De Deus. Sabe por quê? Porque ele era um homem bravo. Mas Deus avançou Paulo, deixou ele cego. Eita Deus. Quer ver? Você pega o leão, fuge com as olhos deles e coloca no canto. Ele vai só
Ele vai só rugir, ele vai só rugir por aí, mas não vai conseguir pegar ninguém, porque os dois olhos dele estão cegos. Aleluia. Ele não vai ver ninguém. Oh, Deus. Mesmo assim, Saulo ficou cego, porque se ele tivesse visto, ele ia pegar alguém e ia matar. Mas Deus, eu vou te cuidar de você, eu vou deixar você cego, para você ficar 3 dias com fome e com sede, que eu vou te amansar, porque eu sou Deus. Eita Deus. Deus, ele fez isso, deixou ele cego, com fome, 3 dias com sede, para ele amansar. O homem, quando ele é muito bravo, você pode deixar ele cego com fome, ele vira mansinho, ele vira uma seda. Aleluia, Jesus. Vira uma seda. É assim que Deus fez com Paulo. Deixou ele cego e 3 dias sem comer e sem beber. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Olha que Deus fez para ele. E Saulo, meu irmão, era um homem rico, era um homem poderoso, era um homem que chicoteava os cristãos, por cima matava. Era um homem conhecido e rico. Mas Deus te pegou antes, assim como Deus quer pegar você. Se Deus tem uma oportunidade, Deus vai te pegar. E não vai tragar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Olha, havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, respondeu ele: eis-me aqui, Senhor. Ananias era um homem temente a Deus, que fazia a vontade de Deus. Era um homem segundo o coração de Deus, vamos dizer assim, que buscava, que orava, que jejuava e que temia a Deus. Então Deus falou para Ananias: glória a Deus, aleluia. Ordenou-lhe ao Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita e procura em casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E viu um homem chamado Ananias entrar e pôr-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Respondeu Ananias: o Senhor, e muitos ouviam acerca desse homem, quantos mais tem feito ao Deus Santo em Jerusalém. Quer dizer, Ananias, até Ananias estava temendo o homem. Mas Senhor, esse homem é perigoso. Mas Senhor, esse homem mata as pessoas. Mas Senhor, esse homem é perseguidor dos cristãos. Mas ele falou assim: vai, Ananias, quem está comandando sou eu. Vai, Ananias, faça o que eu mando. Mas ele era obediente à voz do Senhor. Eu quero perguntar nessa noite: você é obediente a Deus? Se você for obediente a Deus, dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Quer dizer, Ananias falou: Senhor, aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o seu nome. Esse homem é perigoso. Esse homem pode prender os cristãos. Esse homem, ele vai chicotear nós. Esse homem vai conversar com os sacerdotes, vai mandar prender nós aqui. É eu que estou mandando, Ananias. Ou Deus não manda? Se Deus manda, nós temos que obedecer. Amém. A Deus. É melhor obedecer do que sacrificar. E disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este para mim é um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis e os filhos dos reis. Aquele homem era um vaso escolhido. Paulo era um vaso escolhido. Porque quem é que deixou ele assim nervoso? Muitas vezes o próprio Deus, ele permite que as pessoas fiquem nervosas e que se acham bom, e que eu sou isso, eu sou aquilo, e que eu vou fazer isso, eu vou aquilo, eu vou entrar nas igrejas, bater nos cristãos, fazer acontecer. Ah, você é assim? É, eu vou te tomar. E agora você vai ficar do lado dos cristãos, você vai fazer a minha vontade, não a sua vontade. E Deus pegou direitinho Paulo. Aleluia. Primeiro, deixou ele cego. Segundo, 3 dias sem comer e sem beber. Aí ele ficou mansinho. Como assim? Igual mesmo assim quando está com fome, né? Daqui a pouco ele rugia igual leão, daqui a pouco ele estava miando igual gato. Porque estava seguro nas garras do Senhor. Então Deus, quando quer trabalhar na nossa vida, Ele deixa nós passar por situações, para nós nos aproximar de Deus, para nós se entregar na presença de Deus. Então, ai daquele que tenta fugir da mão de Deus, não vai escapar não, porque Deus não tem uma obra a realizar. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Aleluia. Pois eu lhe mostrarei quando lhe cumpre padecer pelo meu nome. Quer dizer, o Senhor está falando para ele: eu lhe mostrarei como é padecer pelo meu nome. Eita Deus. Ali é um homem, temente a Deus, se você voltar a Deus. Eu sofria, passar por luta, por decepção. Aí Paulo, que era um bambam e que era rico, que fazia o que acontecia. Agora, como você não percebe,
Paulo foi perseguido até pelos colegas deles. Porque Paulo não queria, ele era contra os cristãos, mas ele era a favor dos cristãos. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do seu nome, Senhor. Partiu Ananias e entrou na casa e, pondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, olha o que ele disse. Até então ele temia Paulo, mas depois que Deus falou com ele, ele já não temia mais. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. Olha que maravilha. Deus, o próprio Jesus Cristo, ele apareceu para Ananias naquele mesmo momento e falou: olha, agora Saulo está dominado, Saulo está num lugar assim. Agora o povo vai levar o Saulo para você, e você vai impor a mão sobre ele, vai orar, e as vistas dele vai voltar ao normal. Ele vai ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. A hora que Ananias colocou a mão nele, repreendeu ali, ele orou, as vistas dele voltou ao normal, e quando orou, ele recebeu, ele teve fé também. Aquelas pessoas muitas vezes que é incrédulo, aquelas pessoas que não tem ideia do que faz, o que acontece, muitas vezes quando aceita Jesus, ele aceita de verdade, ele não quer mentira. Assim foi Saulo. Saulo, quando aceitou Jesus lá numa certa vez que aconteceu com ele, quando ele voltou, ele estava cego. Quando Ananias colocou a mão sobre a cabeça dele, na hora que orou por ele ficou enxergando. Aleluia. E ele foi cheio do Espírito Santo. Aleluia. Por quê? Quem é que visitou ele? Foi Jesus Cristo. Ele foi quebrantado, mas primeiro ele precisou ser moído. Imagina um homem comido muito melhor. Imagina um homem que andava só com animais de primeira. Imagina um homem que andava só na alta sociedade. Imagina um homem perseguidor do cristão, e agora? E que nunca passou necessidade. Imagina um homem agora cego, 3 dias com fome, e dependendo de enxergar se o Senhor curasse. Jesus curou, amansou o homem, e o homem se tornou o quê? Discípulo de Jesus. Aleluia. Esse Paulo é que nós estamos pregando. Ele era perseguidor, depois ele passou o quê? Ele passou um pregador, um missionário. Aonde ele passava, o milagre acontecia. Aonde Paulo passava, o milagre acontecia. Então Deus quer que nós fazemos como Paulo. Deus quer que nós saímos do nosso zona de conforto, da nossa cama, colocamos o nosso joelho em terra e oramos, buscamos, suplicamos e choramos se for preciso para o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Logo lhe caiu dos olhos como uma escama, recuperou a vista e então, levantando-se, foi batizado. Aleluia. Aquela escama, Satanás, ele coloca na vida das pessoas umas escamas espiritual para as pessoas não enxergar a verdade. Mas a palavra do Senhor diz que conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. Quando você conhece a verdade e você quer seguir a Deus, Deus arranca das tuas vistas as escamas dos seus olhos. Aleluia. Para que você se torne um cristão de verdade. Um cristão, não um falso cristão. Quando você vai no Paraguai, você tem as roupas verdadeiras e as roupas falsas, as baratinhas. Aí você vai, se o dinheiro não pode, você vai lá e compra um bem baratinho. Você sabe que é falso, você vai comprar. Quando você pode, você compra a de primeira linha. Deus quer os cristãos de primeira linha que façam a diferença. O cristão que anda em espírito e em verdade, para fazer a vontade de Deus. Se você é um cristão de verdade, levanta a tua mão, dá glória a Deus aí, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Paulo, ele já recuperou a visão, ele já foi batizado com o Espírito Santo. E tendo tomado o alimento, ficou fortalecido. Então, quer dizer, Ananias deu o alimento para ele, depois de 3 dias que ele aceitou Jesus, que ele foi batizado com o Espírito Santo. Então, Ananias deu o alimento para Paulo. Paulo se alimentou bem. E depois demorou alguns dias com o discípulo que estava em Damasco. E logo, nas sinagogas, pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. Olha, Paulo era um perseguidor. Ele chegava e chicoteava. Ele chegava e batia no cristão. Paulo batia. Paulo queria fazer ele acontecer. Mas naquele mesmo momento que o próprio Deus pegou ele e falou assim: olha, você é meu. Você é meu, Paulo. Apareceu para Paulo aquele animal que ele ia montado em cima para perseguir os cristãos junto com os seus amigos. E o que aconteceu? Quando Jesus apareceu para ele, na hora
Deus falou para ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? Naquele mesmo momento veio um temor sobre a vida dele. E ele se aproximou e falou assim: agora eu estou perdido, agora eu perdi a batalha. E Deus pegou ele. Ananias, na mesma hora, o próprio Deus visitou Ananias e disse: olha, Ananias, vai vir um homem assim, assim, assim. Ananias orou por ele. Ele ficou 3 dias com fome e 3 dias com sede. Colocou a mão na cabeça dele e orou. E ele foi batizado pelo Espírito Santo. Aleluia. No outro dia, no terceiro, no quarto dia, ele já começou a pregar o evangelho. Assim: não, esse é o Jesus que eu estou servindo. Não importa o que vai acontecer com a tua vida, o importante é que você tem Deus. Aleluia. Oh, glória. É importante que você aceita Jesus como o único verdadeiro Salvador da tua vida. Aleluia. O resto é conversa fiada. O resto é conversa fiada. Faça a vontade de Deus. Anda na vontade de Deus. Aleluia. Que Deus tem uma casa preparada para você. Glória a Deus. Amém, meu irmão? Amém. Palmas para o Senhor.